Falar em tecido, a próxima pergunta é justamente isso daqui. O que é dentro da Wicca, se tem como uma crença de um pós-morte? Então, se eu perguntar assim, depois que eu morrer, para onde eu vou? Para onde vai um praticante? Tem diferença para quem é iniciado, para quem não é? O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Na opinião... Acaba tudo, Marcelo. É tudo preto, acaba tudo, ninguém fala com ninguém, é um horror. Não, é mentira, não sei. É aquilo que nós sabemos, não é? Destas coisas do além, não é? Do para além da morte, não é? É parte da origem, não é? Da Wicca em si, a crença na reencarnação, não é? E, portanto, isso é uma das coisas que se, não é? Aliás, Gardner fala sobre isto quando ele tem o primeiro contacto, não é? Com as pessoas que o iniciaram. E, portanto, tem a ver com a crença na reencarnação, em que as pessoas que o iniciaram acreditavam que ele tinha, de facto, conhecido estas pessoas numa vida passada. E, portanto, há esta base de crença não é? Numa vida para além da morte. Não existe uma definição daquilo que acontece, não é? Ninguém te vai dizer assim, olha, quando morreres vais para aqui ou para ali. Como, por exemplo, existe no espiritismo, não é? Pela natureza da coisa, não é? Porque o espiritismo é precisamente isso, não é? Em especial o kardecismo. Mas existe, de facto, uma consciência de que há uma vida após a morte, que o iniciado, que é iniciado dependendo da sua progressão aqui nesta vida, não é? Ou dependendo do seu trabalho, não é? Por isso é que eu digo às pessoas, não percam tempo. Nós não temos o tempo todo nesta vida. Invistam na vossa progressão espiritual, porque se vocês não fazem, não vai acontecer depois da morte. A coisa tem que ser aqui. E, portanto, tem que se trabalhar a coisa. E sabemos, há uma consciência que há uma vida após a morte, não é? Há uma visão, não é, geral de que existe uma vida após a morte, que depois a pessoa é ou que reencarna em alguma altura, que depois vem outra vez. Existe alguma referência na liturgia que nós temos no Livro das Sombras em que faz referência a isto, em que faz referência a que nós reencarnamos outra vez e que possamos outra vez ter contacto com as mesmas pessoas que estamos a ter neste momento e amá-las, não é? E visitá-las outra vez. E, portanto, há uma referência, não é? Litúrgica a isto dentro da nossa não é? Tradição. E, portanto, mas não há assim uma definição, não é? A coisa não é definida por assim ser, não é? Há, claro, que um tom, não é? Quase que de espiritismo, não é? Ou de uma percepção, não é? Ou uma ideia um pouco espírita, precisamente pelo que o Alex era, não é? Portanto, ele era um médium e, portanto, há uma série de coisas que ele fazia e que ele acreditava. Ele, por exemplo, tinha imensos espíritos guia, tinha uma série não é? de personalidades, de espíritos que falavam com ele, não é? E que o ajudavam em cura, ou enfim. E portanto há quase que uma coisa que subliminar, não é, uma corrente, não é, precisamente pelas práticas que ele fazia, não é, por aquilo que ele era e como ele fazia as coisas. Mas não há uma definição de vida após a morte. Há uma definição de que as coisas são cíclicas e portanto que a pessoa volta outra vez, não é? Mas não é, e que não acaba, portanto isto não há seria extremamente entediante, não é? Se tudo acabasse quando a gente morre. Mas não é? E seria uma infelicidade. Mas de qualquer forma não há uma definição. Portanto, quando tu, por exemplo, vais a um hinduísmo, ou quando vais a um cristianismo, ou quando vais a, não é, as pessoas vão para o céu, vão para o inferno, não é? Nós não temos isso, ou seja, não há um sítio, embora as pessoas falem na Summerland, não é? Que é eles dizem que é o paraíso dos pagãos, não é? Em que há uma Summerland em que as pessoas vão e tal, não sei o quê. Eu acredito que existe uma consciência bastante grande. O iniciado tem a consciência de evolução espiritual, esperemos, e que se desenvolve, não é? E que se desenvolve aqui e que continua a desenvolver do outro lado, não é? Portanto, e que sabe o que fazer a partir do momento em que está do outro lado para continuar a sua viagem. E, portanto, penso que é isso. Não há
Não há assim uma definição bem concreta, a não ser que alguém de repente possa ter num coven ou noutro, dependendo do seu background, tenham uma definição daquilo que de facto acham que é, mas é sempre pessoal e é sempre de acordo com a experiência de cada um.